Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar, feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, obrigada por essa noite. Espírito Santo, obrigada por tua presença em nosso meio. Espírito Santo, obrigada por tua vida sobre nós. Espírito Santo, obrigada por essa chuva. Pai, nós cremos que esse ano é um ano de chuva, que é um ano das águas, que é um ano que a chuva virá para fazer brotar a semente que os seus filhos plantaram em um ano tão difícil que foi o último ano que vivemos. Pai, obrigada. Nós cremos que essa chuva vem sobre as nossas casas, mas vem sobre o nosso espírito, vem sobre a nossa alma, vem sobre as nossas emoções, vem sobre nós para produzir vida, para trazer vida do Senhor sobre o teu povo, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Espírito Santo, eu quero declarar os nossos pensamentos cativos ao Senhor e somente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda voz do eu repreendo toda voz de Satanás, eu repreendo toda voz contrária à voz do Senhor sobre a mente dos seus filhos, para que os seus filhos entendam e recebam aquilo que o Senhor quer ministrar, nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Hoje talvez tenha sido um dos dias mais difíceis para preparar essa palavra que está aqui, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Porque subir aqui para trazer algo de mim, por mais que eu possa preparar algo que eu ache satisfatório, não vai ser aquilo que o Senhor deseja. Então, para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E até 2h da tarde eu não sabia o que o Senhor, exatamente aquilo que o Senhor queria falar. E desde ontem eu estou escrevendo, anotando versículos e pensando e orando e falando, Senhor, o que é? Mas até 2h não havia paz. Aquela paz que excede todo o entendimento de que eu havia entendido aquilo que o Senhor queria trazer. Eu parei tudo, falei, não dá para continuar tentando. E eu parei, me afastei, sentei, orei, chorei, coloquei aos pés do Senhor, falei, Senhor, não me faz subir se o Senhor não falar comigo. Não me faz subir se o Senhor não me der clareza daquilo que o Senhor quer trazer. E se sou eu que o Senhor quer usar para trazer. E depois que eu tive esse tempo de oração, foi como se descortinasse o céu sobre aquilo que o Senhor queria falar conosco. E falou profundamente primeiro comigo. Abra o seu coração. Porque essa palavra não é uma palavra para a Unity, não é uma palavra para vocês que estão aqui, mas é uma palavra para o mundo. E vai chegar no mundo através da sua vida amanhã, quando amanhecer o dia. Quando você manifestar Jesus aonde você passar. Amém? Abra suas Bíblias em Gênesis 2. Aleluia. Mas ainda tem coisa, Jesus, em Gênesis que o Senhor quer falar? Tem. Aleluia. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte, prestem atenção nessa palavra, e abençoou Deus o 7º dia, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Descansou. Terminou o 7º dia, o Senhor abençoou, santificou e descansou. E quando o Senhor falou comigo sobre Ele ser santo, em Gênesis, eu lia e falava, Senhor, mas eu não consigo entender aquilo que o Senhor quer falar. E aí o Senhor ministrou ao meu coração. Adão e Eva, todos os dias se relacionava ao fim do dia com o Senhor, né? Deus descia e tinha o tempo de relacionamento com Adão e Eva ao fim do dia. Mas, mesmo assim, o Senhor pega o dia em que Ele termina a criação, em que Ele encerra um ciclo, em que Ele conclui e pede. Ele santifica, abençoa
aquele dia, mas o Senhor não precisava descansar. E eu creio que Adão, ele não tinha uma vida tão cheia de atividades, porque quando ele peca e é expulso do jardim, o Senhor fala para ele: agora você vai comer do seu suor. Significa que antes era mais fácil, que antes era mais espontâneo, acontecia sem grandes esforços, porque isso agora passa a ser um castigo. Mas o Senhor fala: eu estou santificando o sábado, abençoando o sábado para descanso. E aí o Senhor me falou sobre o descanso dele. Ele separa o sábado para se relacionar com o homem. Ele separa o sábado para que o homem pare tudo para ouvi-lo. Porque quando o homem para tudo e separa um tempo exclusivamente com o Senhor, de chorar, de depositar, ou de adorar, ou de glorificar, ou de ouvir uma palavra de direção, nós descansamos. Nada nos faz descansar mais do que ouvir a voz do Senhor, certo? Quando a gente tem uma decisão, quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma situação e que você consegue parar e você ouve com clareza a direção, você respira. E essa semana eu estava atendendo alguém e essa pessoa me disse assim: eu queria tanto que Deus usasse uma pessoa para falar assim, é isso, isso e isso, porque aí eu ia descansar. Porque quando nós ouvimos com clareza a direção do Senhor, nós descansamos. Então, olha como isso testifica em Êxodo 31:13. Êxodo 31:13 diz o seguinte. A minha versão está diferente da de vocês. Coloca para a gente ler juntos. Êxodo 31:13. Eu sou o Deus de Betel, onde tem ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Está errado mesmo. É Êxodo 31:13. Nossa versão é diferente, mas nem tanto. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que te santifica. Deixa esse versículo. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal. Tem uma versão que fala é uma aliança entre mim e vocês. Ou seja, guarda o sábado. É para eu e você. É para nós nos relacionarmos. E nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Então, Adão e Eva tinham um encontro com eles na viração do dia, com Deus na viração do dia. Mas o Senhor ainda abençoa e santifica um tempo no encerramento de um ciclo, no encerramento de uma semana, de um ciclo, de um evento, de uma situação, para que o homem fosse santificado pelo relacionamento dele com Cristo. 1 Coríntios 7:14 diz o seguinte. Eu já falei essa chave várias vezes, mas se você não ouviu ou não prestou atenção nela, pega de novo para quem é casado. Porquanto o marido descrente é santificado por sua esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Como é que a esposa que é cristã santifica o marido que não é cristão? Como é que o marido que é cristão santifica a esposa que não é cristã?
É tão interessante que Paulo encerra falando para que não tenha dúvidas. Paulo diz assim, que o marido santifica a esposa, ou que a esposa santifica o marido, que de outra forma os seus filhos seriam impuros, mas como um é santo, o outro vai ser santificado. Então, marido e mulher se santificam caso um não creia em Cristo, através do relacionamento íntimo. E a Bíblia, ela vai fazer um paralelo em todo o tempo do relacionamento do marido e da mulher com a noiva e Cristo. Então, quando o Senhor abençoa e santifica um dia depois de um ciclo, para que o homem fosse santificado, Ele está dizendo, eu preciso me relacionar com você, para que você seja santificado através do relacionamento íntimo comigo. Assim como o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem, para que tenham frutos, para que tenham filhos santos. Você entendeu? Você só vai produzir frutos santos se você se relacionar intimamente com Cristo. Do contrário, não vai gerar, não vai nascer, não vai germinar. Não tem outro milagre que não seja através da intimidade, do relacionamento íntimo. E para isso o Senhor estabelece: relacione-se comigo para que você seja santificado. Marcos 10, do 6 ao 9 diz o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Por isso deixará o homem, então serão dois uma só carne, e assim já não serão mais uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vou ler aqui. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, perceba que o Senhor dá uma ordem, né? Separe, deixe pai e mãe. Agora, pai e mãe passa a ser parente e esposa passa a ser família, né? Muda. E os dois tornarão uma só carne. E 1 Coríntios 6,16, olha o paralelo olha esse outro versículo. Quando então a mulher e o homem se casam, debaixo da bondade de Deus, se torna uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Vocês notam que os dois versículos dizem exatamente o mesmo termo? Que o homem, quando casa, ele passa a ser uma só carne com a sua esposa. Mas que o homem, quando deita com uma prostituta, também se torna uma só carne com ela. Então, para você que insiste em achar que relacionamento íntimo no namoro, ou por acaso, ou como uma aventura, não tem problema, não tem pecado, é um casamento. Cada mulher ou cada homem que você se relaciona intimamente, você está se casando com ele. E no mundo espiritual isso fica uma confusão. Porque o que passa de uma esposa, da sua esposa, é confusão. E aí, às vezes, muitas coisas não prosperam nas suas emoções, na sua vida emocional, porque você contraiu um monte de casamento por aí e segue a sua vida fazendo isso. Mas eu quero te dar um conselho hoje. O sangue de Cristo na cruz foi para perdoar os nossos pecados. Mas não é automático. Você precisa se arrepender, confessar e colocar aos pés da cruz. E a Bíblia diz o seguinte: que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu.
Então, quando você se arrepende, confessa, coloca aos pés da cruz, você chama o seu pastor para orar com você e junto vocês desligam como igreja em concordância, desliga essas ligações de alma, você se torna livre, limpo, um corpo sem digitais, uma história sem digitais, separado para quem o Senhor tem para você. Amém? 1 João 2, 15, 17. Então, nesse paralelo nós entendemos que o relacionamento de intimidade tem o poder de gerar vida. Quando o casamento é com a pessoa certa, é com o noivo, mas tem o poder de gerar morte quando é prostituição, quando é adultério. E eu não estou falando agora de prostituição e adultério no mundo natural, mas no mundo espiritual. Quando você troca o Senhor, quando você vende a sua primogenitura, quando você abre mão da sua aliança com o Senhor e se casa com outros deuses. 1 João 2, 15 e 17 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus é eterno, permanece para sempre. O amor pelo mundo é um dos relacionamentos que leva à morte. E talvez você pense assim: ufa, graças a Deus, porque eu não amo o mundo, eu amo Jesus. Mas a verdade da palavra, ela não é relativa ao que você pensa. A verdade, ela é absolutamente o que a Bíblia diz sobre a verdade. E uma das coisas que a Bíblia nos diz é que aquele que me ama, me obedece. E só se obedece quem se conhece. Só se obedece quem você conhece os gostos, quem você conhece para onde está olhando, quem você conhece. Quando você tem um relacionamento, seja com amiga, seja com sua irmã, seu irmão, com seu pai, com a sua mãe ou com seu esposo, quando vocês se conhecem, tem muita intimidade só de olhar. Você sabe o que o outro está pensando, o que o outro está querendo. Com o Senhor precisa ser assim. Sabe quando você vai fazer uma coisa, você não precisa nem ir. A hora que você pensa, seu coração já fecha, já trava. Aí às vezes o seu amor pelo mundo é tão forte que você fala assim: é coisa da minha cabeça, eu vou. Mas você sabe que não é. Você sabe que é um incômodo diferente no seu coração. Mas muitas vezes o amor pelo mundo fala mais alto. E é isso quando eu digo que amar a Deus não é a sua verdade, mas precisa ser uma verdade que testifica, que as pessoas olham e que as pessoas reconhecem de fato. Ela ama Jesus, ele ama Jesus. Ele queria tanto fazer isso, ela queria tanto fazer isso, mas ela não fez porque ela não sentiu paz. E as pessoas precisam conhecer que muitas decisões que você toma não é por desejo, é por falta de paz, é porque o Espírito Santo comunicou ao seu coração. Quem aqui já viu relacionamento à distância? Eu já vi muita história, tipo assim, a gente terminou porque ele mudou, ou ela mudou, a gente terminou porque estava difícil conviver com a distância, ou até casos de, às vezes, esposos ou esposas que vão para fora do país e falam: eu vou trabalhar, vou ganhar o dinheiro da passagem, depois eu mando para você. E esses relacionamentos terminam. É claro que tem exceções, existem exceções, mas eu já vi muitos relacionamentos terminarem assim. Eu já vi marido falar que estava indo trabalhar e que voltava para buscar a esposa e que voltou com outra família já. Por quê? Porque a santificação, ela é produzida pelo relacionamento.
Não adianta eu falar que eu sou casada com o meu marido se nós vivermos vidas diferentes, distantes, sem comunicação, sem nos relacionarmos intimamente, sem conhecer a vontade dele, sem obedecê-lo, sem renunciar para fazê-lo feliz e vice-versa. Não vai funcionar, vai ser palavras, mas não vai ser real, não vai produzir vida e vai morrer. A maior parte dos casamentos que a gente vê terminar, ou que a gente vê conflitos grandes, não é nem sempre adultério, é diferença de pensamento, não funciona, eu quero uma coisa, ele quer outra, eu gosto disso, ele gosta daquilo. Por quê? Porque relacionamento de intimidade é renúncia, e a Bíblia vai nos falar isso. Então, se você quer se relacionar com alguém, mas você não está disposto a renunciar, nem começa, não vai funcionar. Relacionamento, intimidade é renúncia. É o encontro de 100% de duas pessoas que precisam perder 50% para se encontrar. E às vezes a gente fala assim, mas não é justo eu ter que ceder, não é justo. Isso é cruz, não era justo que você estivesse viva. Não era justo que você estivesse vivo. Não era justo que você tivesse possibilidade de salvação, mas Cristo pegou os seus pecados e os meus pecados, colocou sobre ele, foi ferido, sangrou, doeu, para que a gente pudesse viver. Ele renunciou. Então relacionamento é renúncia, relacionar com Cristo é renúncia. As pessoas vão ver renúncia em você. Não dá para ser igual, não dá para dizer eu recebo Jesus como meu Salvador, mas a sua vida não muda. Está tudo exatamente igual. As suas palavras são iguais, o seu vocabulário é igual, o seu tempo de oração é igual, ou seja, não existe. Os seus amigos são os mesmos, as suas amigas são as mesmas, os ambientes que você frequentava são os mesmos, nada mudou. Isso é uma confissão que sai da boca, mas quando começar a sair do coração, vai mudar, porque todo relacionamento de intimidade é renúncia, Tiago 4:4, e eu achei esse versículo tão forte, tão pesado. Que talvez eu podia me omitir e não trazer ele, porque é forte, porque é pesado. Mas há uma responsabilidade sobre nós, pastores, com a sua vida. E hoje é o dia que você tem todas as oportunidades do mundo de converter a rota. Mas vai chegar um dia que nós não teremos mais essa chance. Então, veja isso como uma chance de converter hoje. E esse versículo diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Às vezes é fácil a gente pregar uma palavra cheia de graça e cheia de amor. Mas, na mesma Bíblia que tem graça e tem amor, tem uma verdade que te separa. Tem uma verdade que te torna único para o Senhor. E se você não considerar essa verdade, pode ser que no último dia, o Senhor diga: eu não te conheço. Por mais que você profetizou, por mais que você orou, por mais que você curou, por mais que você libertou, mas eu nem te conheço. Então, por mais que seja forte, e é tão pejorativo você saber que alguém foi infiel no casamento, né? Quando falar fulano traiu fulana, fulana traiu fulano, isso é algo tão feio, mas o Senhor também sente isso. A palavra é muito clara: adúlteros e adúlteras, qualquer que quiser conciliar o santo com o profano,
que quiser conciliar Cristo, o amor a Cristo e o amor ao mundo, adultera contra o Senhor. E eu vejo que algumas pessoas dão desculpas assim: olha, eu não discuto religião. Se o assunto dos meus amigos é algum assunto que é comum no mundo, que está em alta no mundo, mas que eu não concordo, mas é meu amigo, é minha amiga, eu prefiro me calar. Eu não falo nada porque eu não quero confusão, porque, né, crente, eu não sou crente chata. E é engraçado que isso é só uma desculpa, porque as nossas rodas de conversa, de mulher, né, uma fala assim: nossa, estou usando esse creme assim, é ótimo. A outra fala assim: nossa, esse creme foi péssimo no meu cabelo, não gosto dele, gosto do outro. Nossa, mas eu fiz uma receita assim, a outra fala: olha, eu fiz essa melhor ainda. A gente não tem problema em dar uma opinião diferente. Com qualquer coisa, homem também é assim. Um gosta de bicicleta, um gosta de moto, um acha que a bicicleta do outro não está cabendo por causa disso, por causa daquilo, o outro acha que um cara... E aí a gente dá um monte de opinião. Mas quando se trata de falar do nosso noivo, do nosso amado, do que ele ama, do que ele quer, do que ele deseja, do que é a verdade dele, a gente fala: não, eu não gosto da opinião, porque... para não perder os amigos, para não ser desagradável. E a gente não está falando sobre ser grosso, ser mal educado, mas a gente está falando sobre não ter vergonha do seu noivo, sobre não ter vergonha do seu noivo, porque ele vai se tornar seu esposo se você não se envergonhar dele. Mas se você se envergonhar dele, pode ser que você não esteja presente nessa cerimônia, nesse casamento. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não corrompa a sua intimidade com Cristo. Não corrompa o leito. Não corrompa o espaço, o tempo de se relacionar intimamente com Ele para ser santificado por Ele. Não corrompa, não macule, não manche o tempo em que você precisa separar para estar com Ele, diariamente e semanalmente, e a cada ciclo, e a cada nova situação, e a cada novidade de vida, e a cada nova decisão, e a cada novo tempo. Não corrompa o tempo de estar com Ele, de ouvi-lo, para que você saiba aonde está o coração do seu noivo. Nenhum benefício é tão valioso que vale a pena comprometer o seu relacionamento com o Senhor. Efésios 2:1-2 diz o seguinte: Paulo está dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que eu quero que vocês entendam nesse versículo aqui? Aquela famosa frase mentirosa: Deus está no controle. Muitas vezes mentirosa. Não significa que seja sempre, mas muitas vezes mentirosa. Sobre Deus está no controle. Eu vou deixar correr porque Deus está no controle. Eu vou descansar porque Deus está no controle. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim: e vos vivificou enquanto estando vocês mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo: existe um espírito que comanda, que não é o Espírito de Deus. O príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Só desobedece quem crê. Só desobedece quem conhece.
Aqui Paulo não está dizendo daqueles que não crê, mas ele está dizendo dos filhos da desobediência. Então se trata daqueles que fizeram uma aliança com Cristo, se aliançaram, disseram sim para Cristo, convidaram Cristo para entrar no seu coração, mas desobedecem. E para esses casos, Deus não está no controle. E isso é muito pesado. Quem você está permitindo que controle a sua vida? Quem você está permitindo que dirija a sua vida? Porque os filhos do Senhor são dirigidos em obediência pelo Espírito de Deus. Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês participarão da sua glória. Vocês entenderam a palavra? Vocês estão mortos em Cristo? Mas a nossa carne está viva e ela esperneia. Ela está cheia de grandes ideias, está cheia de grandes saudades do Egito, está cheia de grandes vontades a nossa carne. Mas a Bíblia diz assim, que nós fomos crucificados com Ele, que nós morremos. Nós não temos direito de ficar fazendo as vontades da nossa carne, porque agora nós fazemos o que Ele quer que nós façamos. Ah, mas eu não acredito que o Senhor não vai me permitir ser feliz, ou vai me dar isso, ou vai me dar aquilo, ou vai me permitir viver esse sonho. Paulo encerra dizendo que quando Cristo for glorificado, você também vai ser glorificado com Ele. Mas é quando Ele for glorificado, não é hoje, não é nesse mundo, nós não somos daqui. Quem já viajou para visitar algum parente? Quem? Teve alguém aqui que nunca fez uma viagem? Ou todo mundo já fez uma viagem? É uma beleza viajar, a gente fica cheio de expectativa. Mas quando você está lá, que chega o dia de vir embora, que você chega em casa, tem coisa melhor? Tem cama melhor do que a sua? Tem chuveiro melhor que o seu? Eu expliquei o Pietro o dia que o pastor Geraldo veio ministrar aqui. O pastor Geraldo estava muito cansado e não quis dormir, porque ele já vinha de uma longa viagem. E aí o Pietro perguntou: mamãe, por que o pastor não vai dormir hoje? Eu falei: porque ele estava muito cansado. E o Pietro falou assim: mas então não é o contrário? Ele não tinha que dormir para descansar? E eu falei assim: filho, mas não tem cama melhor do que a da gente, né? Não tem chuveiro melhor do que o da gente. Aí ele falou assim: verdade, mãe, o chuveiro da vovó a gente tem que ficar mirando na água, né? Eu falei: é isso, o nosso é o melhor, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que isso aqui que você está vivendo, isso aqui onde você quer realizar sonhos, é passageiro, você não é daqui. A sua origem não é aqui e o seu destino não é aqui. Você vai ser glorificada com Cristo. A sua glória, a sua satisfação e o seu prazer é nele. Então não queira se satisfazer aqui. Não dê tudo que você tem de você. Não negocie a sua alma para se satisfazer aqui, para que não seja algo passageiro. Porque a satisfação e a glória de Cristo é eterna. E 1 Pedro 1, 15 e 16 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O contrário disso é engano.
O contrário disso é mentira de Satanás. E eu tenho falado isso muito. Quando vier questões na sua mente de pode, não pode, crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, às vezes questões tão pequenas. Lê 1 Pedro, porque o Senhor é santo e Ele te chamou para ser santo. E se o que você deseja fazer se encaixar na santidade de Deus, faça. Mas se a santidade de Deus constranger, se você se sentir que você não vai parecer com Cristo quando você fizer, que a sua santidade não vai brilhar quando você fizer, então não faça. Então não faça. Eu não quero dizer para vocês, faça isso, não faça aquilo, mude isso, não mude aquilo, porque eu já vivi assim. E quando as pessoas nos dão uma direção, olha, faz isso, é pecado, faz aquilo, é pecado, a gente tem uma grande resistência, por mais que depois, daqui a um tempo, você venha falar, poxa, como essa pessoa tinha razão e queria meu bem. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se relacione com Deus que é santo, porque o relacionamento de intimidade com Ele produz um fruto de santificação em você. Você não será de forma nenhuma santificado se não se relacionar com Ele. E é difícil, se torna pesado, se torna cansativo você fazer por instrução, por direção, sem ter o prazer do relacionamento. E eu termino dizendo que o Senhor nos convida a voltar às origens. O Senhor nos convida a voltar para o jardim que Ele criou no Éden, para o relacionamento. Ele nos convida a voltar para os padrões originais dEle para as nossas vidas. E se relacione com um Deus santo, porque a intimidade de um Deus santo com alguém que é imagem e semelhança vai produzir santificação em você e vai te preparar para a glória. Porque a glória está separada, preparada para uma noiva limpa, para uma noiva pura, para uma noiva sem mácula. Se aqui nesse mundo, se aqui nessa terra, você se relaciona mais com o mundo, mais com o que o mundo proporciona do que com Deus, você vai passar a sua eternidade com o príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas se você se relaciona mais com Cristo, ouvindo Ele, sensível à voz dEle, se você namora com Ele, você vai se casar com Cristo. E vai ter uma eternidade linda, uma casa linda, enxovais lindos, joias lindas, que Ele está preparando para uma namorada que se relaciona. Então escolha se relacionar com um Deus santo, para que você seja santificada e seja igual a Ele, para entrar aonde Ele já preparou para você. Coloque-se de pé, que eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, curva sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, que o Senhor falou conosco sobre uma noiva santa que se pareça com o Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, o Senhor nos despertou para o que está faltando em nós que o Senhor deseja. O Senhor nos despertou para nos corrigir. O Senhor nos despertou para nos mostrar que o Senhor quer nos limpar para irmos morar com o Senhor. Nós estamos ansiosos de voltar para casa com o Senhor. Nós estamos ansiosos do grande dia que a noiva irá se encontrar com o Cordeiro. Nos ensina a nos relacionar com o Senhor de forma simples, de forma pura, de forma a termos facilidade em ouvir a Tua voz.
e termos disposição em Te obedecer. Pai, obrigada. Obrigada porque nós temos a palavra, mas às vezes nós não lemos e o Senhor insiste em nos ensinar, em colocar a Sua voz na nossa nação para nos conduzir, Pai, para próximo do Teu coração. Prepara a Tua noiva, Senhor. Prepara a Tua igreja. Nos prepara como noiva. Nos prepara como igreja. Uma igreja pura. Uma igreja limpa. Uma igreja sem manchas. Uma igreja sem mácula. Nos prepara, Senhor. Que nós queremos encontrar com o Senhor. Que nós queremos entrar na casa que o Senhor preparou para a Tua noiva. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus.